A partida mais importante do ano do Palmeiras está chegando. E com ela uma movimentação absurda na semana. Movimentações de mercado e a própria partida transformam a nossa semana num misto de ansiedade e apreensão. Abel Ferreira convoca a torcida para o que ele chama de uma noite mágica no Allianz Parque. Mais do que mágica. Essa noite pode ser histórica, porque até hoje, na história do futebol brasileiro, nenhuma equipe no Brasil conseguiu reverter um placar desfavorável por 3 gols numa semifinal de Libertadores. O Palmeiras vai ter a oportunidade, mas muito mais do que isso. O Palmeiras tem a chance de colocar o nome do Verdão na história da glória eterna. Vamos por mais, hoje nós temos muita coisa legal para te falar. Desde movimentações explosivas no mercado da bola que eu particularmente não esperava, até a situação da garrafada no Cássio. Tem muita coisa bacana pra gente conversar e eu quero começar conversando sobre a partida contra a LDU. Piquerez retorna ao time, nem sei por que ele foi punido, pra falar a verdade, né? No Brasileirão ele não disputou a última partida, falando a verdade pro árbitro, né? O Wilton Pereira. Na minha opinião, a verdade. Foi punido. Pegou um jogo de gancho aí, um cartão vermelho, né? E retorna agora para a Libertadores. O Palmeiras não fez uma boa partida contra o Cruzeiro, mas é bem verdade que toda a mística que envolve esse confronto contra a LDU não tem nada a ver com o jogo contra o Cruzeiro. Foi uma outra partida, era um outro momento. Muitas vezes eu percebi até que o Palmeiras estava se poupando em campo, visando o jogo contra os equatorianos, vai pegar fogo, tá? E o Abel Ferreira, parafraseando o Cristiano Ronaldo, convocou a torcida para uma noite de apoio e incentivo mágicos no Allianz Parque. E a torcida do Palmeiras reagiu, tá? Algumas torcidas organizadas do Verdão vieram nas redes sociais solicitar que o Palmeiras abra o treino da próxima quarta-feira, que antecede o jogo, para que a torcida possa estar presente. Existe um ponto positivo e um ponto negativo, né? Muita gente diz que quando a torcida participa dos treinamentos é muito complicado se concentrar na parte tática e técnica. Mas, em contrapartida, o emocional fala mais alto. A hora que os jogadores verem a torcida lá, cara, gritando, incendiando, impulsionando o clube, tenha certeza de que isso vai ficar gravado na memória dos jogadores. Essa é uma partida emocional. Tudo que o jogador tem que saber com relação à tática e técnica, ele já sabe. Eu sou a favor da abertura dos portões para que a torcida acompanhe o treinamento, sim senhor. E eu acho que isso vai motivar e inflamar a equipe. E aí é claro, a cabeça tem que estar no lugar, que é para não começar o jogo como aconteceu contra o Corinthians e os jogadores perderem a mão ali e serem expulsos no começo. Palmeiras tem tudo para virar esse cenário desfavorável, tá? E muito mais importante do que qualquer questão tática e emocional é o Palmeiras manter-se intacto, independente do resultado da partida. Situação complexa, porque a sensação que a gente tem é que tá havendo uma caça às bruxas da CBF. Tudo que os jogadores do Palmeiras fazem é punido. Tudo que os jogadores do Palmeiras falam é investigado. Enquanto a gente vê alguns rivais com situações muito mais complicadas e que não tá dando nada. Eu cito o caso do Bruno Henrique, que foi envolvido, está sendo investigado pela Polícia Federal em caso de aposta, gente. E o cara tá jogando. E aí o Piquerez fala uma abobrinha ali pro árbitro, toma um cartão vermelho e fica por isso mesmo, não há um efeito suspensivo. Pois é, a situação na partida contra o Cruzeiro foi bizarra. Palmeiras não fez uma boa partida, é bem verdade, mas o gol do Ramon Sosa, pra mim, legítimo. E houve um pênalti no Villalba. E uma coisa muito mais grave e severa que aconteceu, e é isso que eu falo, gente, tem que ter a cabeça no lugar. Um torcedor, se é que eu posso chamá-lo dessa forma, né, arremessa uma garrafa no Cássio. Com qual finalidade? A única coisa que ele conseguiu foi esfriar a partida. O Cruzeiro enrolou ali 5, 6 minutos. E o pior, gente, tudo que a gente faz quando esse tipo de coisa acontece é dar munição pra CBF, é dar munição pra arbitragem, pros antes. Não façam isso. Não é esse o caminho. O Palmeiras estava incendiando o jogo contra o Cruzeiro com um jogador a mais, tinha tudo pra fazer o gol. Quando o Zé Ruela jogou, desculpa falar assim aqui, realmente é incômodo, pô. Mas quando ele joga a garrafa no jogo do Cássio, por mais que não tenha machucado, ele vai encenar, pô.
Não faz sentido isso. Não faz sentido esse tipo de postura. O Palmeiras pode acabar tomando um gancho de 10 jogos perdendo o mando de campo. Agora, é claro, como o Palmeiras é organizado e identificou o jogador, abriu o boletim de ocorrência e entregou de mão beijada para a CBF, aí as coisas podem ser amenizadas, talvez o Palmeiras não seja nem punido, mas a gente vai deixar a nossa situação nas mãos de um juiz para definir. Vale a pena? Baita bobeira, na minha opinião. De maneira geral, o Palmeiras vem firme, apostando num jogo, uma linha ofensiva de 4 a 5 jogadores e nos 20 primeiros minutos. Os 20 primeiros minutos no Allianz Parque tem que ser um caldeirão. O Palmeiras precisa fazer no mínimo um gol. E se fizer dois, rapaziada, os caras vão tremer. Temos que ir pra cima com vontade e força. Falando agora rapidamente do mercado da bola, se você me permite. Rapaziada, eu não sei o que acontece, tá? Mas você já sabe. As negociações que são firmadas em janeiro, em fevereiro, elas começam a acontecer agora. É agora que se dá a negociação que vai ser fechada no começo do ano que vem, no final desse ano, né? O Palmeiras se distanciou um pouquinho do Gerson, a gente já tinha falado a respeito disso, por uma situação objetiva. O Zenit tem interesse na contratação do meio-campista John do Bragantino. E isso afasta a possibilidade de oferta do Riquelme Felipe como moeda de troca pelo Gerson, tá? Palmeiras não vai pagar 200 milhões de reais no Gerson, está fora de cogitação, tá? Não vai acontecer. Entretanto, eu não sabia, o Palmeiras tem 20% dos direitos econômicos do John. Sabe os vídeos que eu comentei aqui sobre a mais-valia? É isso. O John não tinha condições de performar no futebol com o time titular do Palmeiras, né? Então o Palmeiras negociou ele com o Bragantino e manteve a mais-valia, que é o percentual de direito do jogador, né? Então esses 20% incluem também o fato do Palmeiras ser um time formador. Legal, né? 125 milhões, mais ou menos ali 20% de direito do Palmeiras, e o Verdão vai se consolidando cada vez mais como o principal player econômico no futebol brasileiro. Confiabilidade, segurança e lastro. Tudo isso traz para o Palmeiras, né, condições mercadológicas diferenciadas. E por conta dessas condições, o Verdão pode muito bem apitar as negociações. Pois é, um nome não tão antigo tá voltando a ser sondado e pauta, tá? Palmeiras tem interesse sim no volante Wendel do Zenit, mas é um pouco mais complicado de trazer o jogador porque os russos não dão brecha na negociação. Entretanto, Marcel Ruiz volta a ser uma possibilidade no Palmeiras. O jogador mexicano, que é tido como um camisa 8/maestro, né? É um grandíssimo jogador e volta a ser possibilidade no Verdão porque o Abel quer contar com o Andréas Pereira, mas jogando como um camisa 10 e não como um camisa 8. Com a lesão do Evangelista, a gente não sabe exatamente quais vão ser as condições de jogo com as quais ele vai retornar. E aí, meu irmão, Marcel Ruiz surge sim como opção, só que dessa vez, se o Palmeiras entrar na jogada, vai ser para fechar a negociação rápido. Arrematar o jogador sem muita frescura, tá? Na temporada passada, na última janela de transferências, a gente só não fechou com o Ruiz porque o Andrés estava muito bem encaminhado. E nós falamos isso aqui no canal, hein? Teve gente que falou que a gente era louco, né? Eu lembro disso aí. Foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras abriu mão do Ruiz para trazer de fato o Andréas. Boa contratação, é claro, oportunidade de mercado, não dava para deixar passar. Outra oportunidade de mercado que não dava para deixar passar. O volante Larson, que vem do Goiás, tá? Ele chegou no Goiás já no sub-20 do Palmeiras, né? Fez alguns treinos no profissional, o Abel gostou muito dele. Palmeiras está topando pagar 4 milhões de reais para ter 50% dos direitos econômicos do atleta. Menino bom de bola, diferenciado realmente, com aquela corrida, aquela finalização e aquele passe diferenciado para um volante, né? Sabe jogar de camisa 10 também. Tem condição de jogar no profissional do Palmeiras, esse sim, questão de tempo, tá? Goiás cedendo o jogador, o Larson de fato não deve voltar mais para o sub-20, deve acompanhar os treinamentos no profissional como já está fazendo e por lá deve ficar com um contrato estabelecido para jogar no Verdão. E outra sondagem para 2026 que a gente viu na mídia, essa é uma sondagem, tá? Ainda não tem nada de concreto, entretanto há interesse do Verdão.
o zagueiro Vitão do Internacional, que foi formado pelo Palmeiras. Ele veio da base do Palmeiras. Ele surge como uma oportunidade, uma possibilidade para 2026. Já pensando que Murilo e Gustavo Gomes são a dupla de zaga oficial do Palmeiras, vamos chamar assim, né? A gente tem também o Thiago Baroni no banco ali, o sub-20, bom jogador, com características semelhantes ao Benedetti, que não deve ficar no Palmeiras, né? E aí o Vitão surge como uma possibilidade. Você faria esse acordo? Eu acho que o Vitão é um baita de um zagueiro, mas eu não sei se ele vai topar ser segunda opção, né? De vez em quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, e aí Vitão e Fux brigariam por essa terceira vaga. Entretanto, eu acho que não vale a pena o Palmeiras investir num zagueiro agora. Gosto dos jogadores que jogam na defesa do Palmeiras, mas caso o Vitão venha, a expectativa e a tendência é que o Mikael seja negociado, né? Porque não faz sentido você ter 4, 5, 6 zagueiros no elenco profissional. Bem, até que ok, né? São vários campeonatos e tal, mas não jogadores de alto nome, né? De alto nível. Esses caras podem acabar virando um problema pro Palmeiras. É isso, rapaziada. Situações muito relevantes, né? Essa partida contra a LDU, ela tem tudo para mostrar do que o Palmeiras é capaz. Não vai ser fácil. São 3 gols para ir para os pênaltis. Entretanto, eu preciso pontuar uma coisa aqui, né? Recentemente a gente foi percebendo as atuações do Carlos Miguel e eu não estava satisfeito com as atuações dele. Imagino que você também não. O que ele pegou na partida contra o Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus, ele fechou o gol. E aí surge uma possibilidade que pode acabar pegando muita gente de surpresa. A gente sabe que o Everton é um excepcional goleiro, mas ele não é unanimidade quando o assunto é pênalti. Ele não é o melhor goleiro do Brasil para defender pênaltis. O Carlos Miguel é muito grande e no pênalti ele cresce mais ainda. Olha, eu tô te falando que tá com uma cara de que essa partida vai pros pênaltis e que o Carlos Miguel vai fechar o gol. Não sei, hein? Não sei. Torço para que o Palmeiras faça 4-0 na LDU, afaste qualquer possibilidade de classificação dos equatorianos já no tempo regulamentar e é claro que o Palmeiras vença com muita tranquilidade. Tem futebol para isso. Não estou desmerecendo os equatorianos, com todo o respeito e máximo respeito. Eles fizeram uma partida no Equador fantástica, tá? Entretanto, temos que pontuar que o Palmeiras também tem sua força, a gente não pode esquecer disso. Nós já viramos partidas contra times até superiores. Eu cito o São Paulo, por exemplo. 4-0, lembra na final? Eu tenho pra mim que assim, não vai ser um jogo fácil, rapaziada, de verdade. Não vai ser fácil, mas o Palmeiras tem bola pra isso. Tem bola pra poder reverter esse cenário, tá? Essa semana começou muito movimentada pro Palmeiras e eu tô muito contente de poder gravar um vídeo falando pra vocês não só de futebol, mas também de perspectiva mercadológica. Essa perspectiva mercadológica do Palmeiras, ela é muito bem sustentada e eu expliquei isso no vídeo que tá na descrição, tá? É um vídeo onde a gente fala sim do panorama financeiro do Palmeiras, teto salarial, gasto, superávit, explica bastante das finanças do Verdão. Tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Depois dá uma olhada lá e assiste porque eu acho que você vai gostar. E nesse vídeo a gente está explicando como que o Palmeiras chegou nesse nível, né? Devemos muito ao Paulo Nobre, muito a Leila Pereira, mas é uma administração muito coesa. Administração essa que seduz os jogadores, né? É muito legal poder falar que a nossa base é a maior do Brasil. É muito legal poder ver isso refletindo no futebol do Palmeiras atual. Então é isso, rapaziada. Agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre. Ah, detalhe, mais de 1 milhão de visualizações, nós batemos essa meta, eu devo muito a vocês. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. E eu agradeço do fundo do meu coração pela sua participação. Forte abraço, avante palestra.